Olá pessoal, o objetivo desse novo vídeo é mostrar como é que eu posso carregar programas múltiplos na HP12C. Então vamos lá, tem algumas informações iniciais. Eu tenho, só na HP eu tenho 3 modelos, que é o Gold, o Platinum e o Prestige, né? E tem esse outro, uma cópia da HP12C, que é a BRTC FC12. A Gold, ela disponibiliza apenas 99 passos de programas. Já as outras disponibilizam 400 passos de programa. Então é perfeitamente possível você instalar vários programas na HP12C, né? Para que isso seja feito, você deve considerar que entre um programa e outro, você tem que ter uma linha com a instrução GGTO000, né? Ou seja, vá para a linha 000. Isso porque toda vez que você roda o programa, ela efetua os cálculos, né? Aloca os valores em registradores ou disponibiliza no visor, e no final do programa ela volta para a linha 0, para que você possa efetivamente inserir novos dados e calcular novas informações, evidentemente, tá? A ideia, então, é que entre um programa e outro eu tenha a instrução, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou instalar, na realidade já está instalado, 2 programas na HP12C, partindo evidentemente da linha 00. O primeiro programa trata da formação do preço de venda. Então eu coloquei aqui no texto todas as informações, vocês podem ler, tá certo? A ideia é você formar um preço de venda considerando o que a gente chama as incidências, tá? ICMS, COFINS, PIS, despesa fixa de venda, margem de lucro, tá? Nesse caso especificamente eu tenho um total de incidência de 49,25%, tá? Portanto, se eu considerar aí um preço 100%, eu vou ter 49,25% de incidência sobre o preço de venda, tá? E o custo de aquisição do produto será 50,75%. A soma, evidentemente, é igual a 100%. Para efetuar o preço de venda, basta dividir o custo de aquisição do produto, tá, por 1 menos o total de incidências, tá? Ora, se eu fizer 1 menos o total de incidências, vai dar, neste caso, 0,5075. Se eu considerar, por exemplo, um preço 150, basta dividir 150 por 0,5075 e eu teria um preço 295,57. Tá? Então a ideia é, se eu aplicar um desconto de 49,25, que são as incidências no preço de venda, obtém-se o custo de aquisição do produto. Uma vez apurado o preço de venda, é possível também definir o markup, né, que a gente chama de índice de marcação de preço, IMP, né? Esse índice nada mais é do que um fator de multiplicação, o famoso 1 mais I da matemática financeira, que aplicado sobre o custo de aquisição define o preço de venda do produto. Então, se eu tenho o preço de venda do produto e divido pelo custo de aquisição do produto, eu tenho o markup.
para o exemplo aí colocado, o meu preço de venda 295,57, divido por 150, dá 1,97. A ideia é essa. A utilização do markup, né, facilita o cálculo do preço de venda, considerando que as incidências previamente definidas não apresentam alterações. Então vamos lá, eu vou inserir um programa para calcular aí, ou para obter essas informações. Então eu tenho ICMS, o COFINS eu vou alocar nos registradores R1, R2, R3, R4, a margem de lucro no registrador financeiro I e o custo de aquisição em PV. Para carregar o programa, eu vou proceder da seguinte forma. Tá lá, entro no modo de programação. Bom, para você entrar no modo de programação, como já mostramos aí em outros vídeos, FPR, você está no modo de programação. Aí você limpa a programação. Eu não vou fazê-lo porque o programa já está inserido, né? E eu não quero excluí-lo, evidentemente. Tá? Limpou memória de programação, aí você começa a digitar os passos. O primeiro passo, RCL1, ok, RCL1. Então, a instrução é linha 1, 45.1. O próximo passo, RCL2, linha 2, 45.2. E assim por diante. Eu vou inserindo todos os passos do programa. Perfeito? Todos eles. Aqui, inserindo os passos, né, até chegar, evidentemente, ao último passo do programa, que nesse caso é a linha 26, é um dividir. Então eu vou caminhar aqui pelo programa com a tecla Single Step SST. Vamos lá, ó. Todos os passos você pode ir conferindo e você vai chegar lá na linha 26. Aí, ó, linha 26, dividir, né? O endereço do dividir é 10, né? Primeira linha, 10ª coluna de teclas, perfeito? Se eu pressionar mais uma vez o single step, eu vou para a linha 27, exatamente isso. Na linha 27, eu tenho a instrução GGTO 00, ou seja, vá para a linha 0. Ok, eu posso, evidentemente, sair do modo de programação, utilizar esse primeiro programa com os registradores sem problema nenhum. Tá? Mas eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou instalar na sequência o segundo programa. Entre o primeiro programa, que vai até a linha 26, ou que termina na linha 26, e o segundo programa, eu tenho que ter a instrução 433300, GGTO 00. Ok, então, se eu digitar uma instrução na linha 27, eu entro na linha 28, que é o segundo programa. Eu tenho aqui o teste do programa, mas eu vou fazê-lo lá no final, com base no exercício que foi resolvido aí. O segundo programa é para calcular o tamanho da amostra para se calcular a proporção populacional. Aqui também tem várias informações que você pode ler para ver como é que funciona isso, tá certo? Basicamente, tá certo? Para calcular esse tamanho da amostra, eu preciso de 4 informações. Eu preciso do valor de Z, que é o número de desvios, considerando um determinado nível de segurança.
eu disponibilizei um texto para vocês no AVA, onde eu explico com mais detalhes o que é esse valor de Z. De qualquer forma, para quem tiver dúvida, basta fazer uma pesquisa sobre a distribuição normal de probabilidade, que você vai rapidamente entender o objetivo deste Z. O valor de P em termos decimais, ou seja, a proporção de ocorrência de uma variável qualquer na população, né? E o valor de Q, que nada mais é do que o 1 menos P, e a margem de erro, para mais ou para menos. Muito utilizado aí em pesquisas eleitorais, não é isso? Aquela margem, 2% de margem de erro para mais ou para menos. Então tá aí, a fórmula é exatamente essa, o quadrado de Z vezes P vezes Q dividido pelo quadrado do erro. Então, se eu pensar aí numa pesquisa de mercado, estima-se que a proporção de consumidores que qualificam o produto como bom é 50%. Ou seja, o P é 0,5. Ora, se o P é 0,5, o Q também será 0,5. Como eu estou querendo fazer essa pesquisa com 95% de segurança, eu vou utilizar o valor de Z 1,96. 1,96 desvios para mais ou para menos, que será elevado ao quadrado. Neste caso especificamente, a margem de erro é igual a 3%, portanto 0,03. Então, quando eu falo 0,5, está na forma decimal, tanto P como Q, e o erro também está na forma decimal. Perfeito? Então, vamos lá. Eu quero instalar um programa para a gente poder entender como é que se calcula esse tamanho necessário da amostra. Lembre-se, eu estou aqui na linha 27. Esse segundo programa, ele vai entrar a partir da linha 28. Se eu digitar uma informação na linha 27, automaticamente ela entra na 28. Então está aqui, ó, na linha 27, eu tenho a instrução, vai para a linha 0. Linha 28, RCLN, ok, já está instalado. Então está lá, ó, linha 28, 4511. Depois, linha 29, o 2. Depois, linha 30, eleva. E assim por diante. Você vai inserindo todos os passos do programa até chegar à linha 41, que é o último passo. Então, vamos caminhar aqui pelo programa, pressionando o single step, SST, SST, e vai por aí em frente. Vamos lá. 39, 40, 41. Perfeito. Aqui, ó, linha 41, a instrução dividir, que está na linha 10. Muito bem. E aí eu saio do modo programa. Preste atenção, toda vez que você sai do modo de programação, automaticamente a instrução vá para a linha 0 é assumida na linha subsequente. Então vamos ver se é verdade. SST, olha lá, linha 42, 43, 3300, vá para a linha 0. E os dois programas estão instalados. Agora eu vou sair do modo de programação. Eu saio do modo de programação assim como eu entrei. Basta pressionar FPR. Estou fora. E o programa está instalado. Se você quiser verificar o status de linhas, de programas e memórias disponíveis, basta você pressionar G9. Ok? Muito bem. Os dois programas instalados. É importante que você tenha uma cola indicando a partir de qual linha
roda o segundo programa, o terceiro, o quarto e assim por diante. Tá? Além disso, é evidente que você tem que saber quais são os registradores que você utiliza naquele programa especificamente. Então vamos voltar lá ao nosso primeiro programa. Tá? O primeiro programa que calcula o preço de venda utiliza esses registradores. No exercício em questão, tá? Nós vamos utilizar os seguintes valores. Vamos lá. Faça F reg. Você limpa todos os registradores. Tá? 18, que é o ICMS. 18, eu vou alocar no registrador 1, STO1. 7,6, o COFINS. 7,6, eu vou alocar R2, STO2. 1,65, perfeito, que é o PIS, eu vou alocar STO3. 7, eu vou alocar em STO4. Se refere às despesa fixa de venda. O 15, que é a margem de lucro, eu vou alocar no registrador financeiro I. O preço de venda, ou melhor, o custo de aquisição do produto, 150, eu vou alocar em PV. Feito isso, eu vou rodar o programa. Observe o seguinte, eu vou ter uma pausa de aproximadamente 1 segundo, que vai aparecer o total das incidências. E já na sequência, uma parada obrigatória para apresentar o custo de aquisição em percentual. Tá certo? Então vamos lá. Este programa ele foi instalado a partir da linha 0. Então ele roda a partir da linha 0 diretamente. É só você pressionar RS. Tá aí, ó, 49,25, que é o total de incidências, e 50,75, que é o custo de aquisição. Muito bem. Se eu pressionar RS, uma parada obrigatória, agora eu vou continuar com o meu programa. Eu pressiono RS novamente e ele me dá o preço de venda. Nesse caso, 295,57. Tá? Parada obrigatória novamente. Mas eu quero ainda, além disso, obter o meu índice de marcação de preço, o markup. Então eu pressiono o RS novamente e ele aparece 1,97. Isso quer dizer que se eu aplicar 97,04% sobre o preço 150, eu vou chegar ao 295,57. Vamos fazer uma alteração no preço. Digamos que o preço, considerando as mesmas incidências, o preço seja 120, o custo de aquisição, 120, vou colocar em PV, tá? Rodo o programa, ok, 49,25, tá? Rodo novamente o programa, tá? Preço de venda, 236,45, rodo o programa, quanto que é o markup? Continua sendo
1,97. Tá certo? Então, a ideia geral é essa. Ótimo. Mas eu tenho um segundo programa instalado. É o programa que calcula lá o tamanho da amostra para calcular a proporção populacional. Muito bem. Como é que a gente vai fazer para obter as informações? Utilizando os registradores. Quais são eles? Eu vou usar N e PV, os 3 registradores financeiros, para colocar o valor de Z, o valor de P e o valor de E. Observe que não há necessidade de colocar o valor de Q. O programa calcula isso a partir do valor de P apresentado. Então vamos lá. Eu vou limpar os registradores. Pode ser só os registradores financeiros ou todos eles. FREG. Muito bem. Vou carregar os dados nos registradores. Pois bem, limpei todos os registradores, vou digitar 1,96 e vou colocar no N. Vou digitar o valor de P, 0,5, vou colocar no I. A margem, ou melhor, o erro, E, neste caso, 0,03, vou colocar em PV. Feito isso, eu vou rodar o programa. Preste atenção, eu não posso rodar diretamente RS, porque senão vai rodar a partir da linha 0, que é o primeiro programa. E eu estou interessado em rodar o segundo programa, tá certo? Então, o que eu devo fazer? Eu vou digitar GTO 28, que é onde começa o segundo programa, GTO 28. E aí depois eu pressiono o RS, e ele fornece aqui 1067. Ou seja, neste caso, preciso obter uma amostra opinião de uma amostra de 1067 consumidores. A ideia é essa. Digamos que eu esteja interessado em mudar a minha margem de erro. Ao invés de 3%, uma margem de erro de 2%. Ok, 0,02 vai lá em PV. E quero rodar o programa GTO 28. Roda o programa. E aí seria uma amostra de 2.401 consumidores. Observe que eu diminuí a margem de erro de 3 para 2%, apenas um ponto percentual. E o tamanho da amostra mais do que dobrou. Passou de 1067 para 2.401. A ideia é essa mesmo, né? Quanto menor a margem de erro, maior o tamanho da amostra. Vamos pensar mais uma vez numa margem de erro de 5%, que já é considerado uma margem de erro muito grande. 0,05. Ok? Vou colocar em PV. Rodar o programa GTO 28. Roda. Veja que a amostra cai para 384. Porque se eu não estou preocupado, né, com o resultado, uma margem de 5% para mais ou para menos é muito grande. Então eu nem preciso fazer uma amostra enorme. Basta 384 indivíduos, 384 consumidores.
para finalizar, tá? Sempre que você for executar o segundo, terceiro ou quarto programa, é necessário fornecer a instrução GGTONN, tá? Por quê? Porque a calculadora sempre se posiciona na linha 00 após a execução de um programa qualquer. É isso.